Ano da vida consagrada. Evangelho, profecia, esperança. Vida consagrada na Igreja. Hoje. Caros amigos, a todos uma boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do dia 22 de Fevereiro, aqui na tua Rádio Católica preferida, no endereço noar.netradiocatólica.com. Nesta edição do programa Ano da Vida Consagrada, vamos ficar desta vez com o testemunho de Irmã Margarida Ribeirinha, das Irmãs Doroteias, numa entrevista guiada por Inês de Magalhães. De certo ano não me perder este rico testemunho. O meu nome é Manuel Magalhães. Podes deixar-nos o teu comentário ou opinião no endereço de e-mail nrc@netradiocatólica.com. Deixa-te ficar, vais ver que vais gostar. Caros amigos da Net Rádio Católica, vamos ter vontade e alegria de entrevistar a Irmã Margarida Ribeirinha, das Irmãs Doroteias. Bem-vinda, Irmã Margarida, à família interativa da Net Rádio Católica. Vou começar por citar uma frase que o Papa Francisco escreveu na carta circular, dirigida a todos os consagrados. Queria dizer-vos uma palavra, e a palavra é alegria. Onde quer que haja consagrados, aí está a alegria. Conte-nos a alegria que é ser consagrada. Olha, em primeiro lugar, ser consagrado para mim é viver a partir de um sentimento de gratidão. Primeiro porque reconheci-me e descobri-me amada profundamente por alguém, e esta alguém chama-se Deus. E a partir de uma relação que tive de uma relação pessoal com Jesus Cristo. E portanto é a partir deste sentimento de gratidão que me vai fazer corresponder ao amor com que foi amada desde a primeira hora e que me descubro assim. Depois é descobrir que há um Deus que do nada me sonhou, me ama profundamente, me gerou no seio de uma família, me fez crescer, me fez viver e está sempre comigo e a meu lado, não necessariamente a tirar-me os problemas do caminho, mas a fazer-me encontrar e a ser a minha segurança nos caminhos que vou trilhando pela vida, em qualquer circunstância. Portanto, é saber-me acompanhada sempre, e quem é acompanhado nunca está sozinho e, portanto, vive este sentimento de alegria profundo de que Deus nos habita no mais fundo e que além de nos habitar está e é connosco e faz-nos ser nele, que é completamente diferente. Muito obrigada. Segunda questão. Quem se encontra com Jesus encontra já a verdadeira alegria ou é uma alegria que se vai conquistando a cada dia? Eu aqui só me lembro daquele que vai procurar no campo, encontra um campo com uma pérola, pega na pérola, vende tudo o resto que tem, e porque fica todo contente e vende para alcançar aquela pérola. Portanto, a alegria é essa pérola. Para mim é assim, quem se encontra com Jesus efetivamente encontra a alegria. Não uma alegria qualquer, não um estado de alegria, não um sentimento de alegria, mas uma alegria de quem diz, é isto, vou vender tudo o que tenho porque é o Senhor, eu encontrei aquilo que esperava. E quando nós na verdade encontramos aquilo que esperamos, que é quando se busca em tudo e mais alguma coisa a felicidade, a alegria, porque o que nós desejamos é ser felizes e ser alegres, não é? Portanto, a alegria é um sentimento a partir daquilo que é expresso por aquilo que é feliz. Quando nós chegamos a um ponto em que nos encontramos com Jesus, dizemos nada mais já do que isto. E não estou a falar de sentimentos psicológicos, estou a falar de uma vivência interna, profunda. Portanto, tudo o resto é relativo. Quem encontra efetivamente Jesus encontra a alegria. Mas há uma outra vertente, uma outra dinâmica, que é esta alegria tem que ser alimentada diariamente, e daí vem a conquista de cada dia. Uma também não está sem a outra, porque eu não posso ter encontrado Jesus ou ter-me encontrado com Jesus num determinado momento e depois tê-lo deixado completamente de lado. Não, eu encontrei a alegria, mas eu tenho que ir alimentando esta alegria, esta relação que me traz alegria, que me traz a felicidade, em cada dia, em cada momento, em cada segundo. Portanto, são as duas coisas de alguma maneira.
ou eu a descubro e tudo o resto é resto, como diz São Paulo, e depois tenho esta obrigação, entre aspas, não é? Este sentido de corresponsabilidade em alimentar esta alegria que tenho que conquistar, não numa conquista que nós às vezes pensamos que é a conquista dos guerreiros, não tem nada a ver com isto, tem a ver com uma conquista de relação que se vai alimentando e que vai alimentando a verdadeira relação de alegria entre a verdadeira alegria que é o Senhor e a alegria que nós vamos tendo de estar com Ele e de ser para Ele. Ok, muito obrigada. Terceira, a beleza da consagração é uma alegria. Conte-nos como é que se pode tornar ainda mais bela esta forma de consagração, esta forma bela de se entregar ao Senhor. A consagração não sou eu que me consagro. Isto é a primeira coisa. Não sou eu que me consagro. Eu sou resposta a uma primeira consagração, um primeiro sonho de Deus para a minha vida. Se eu sou resposta, sou eu instrumento base, vamos dizer assim. Portanto, não sou eu o agente principal, não é? Portanto, a beleza da consagração está aqui, que é eu reconhecer-me completamente chamada, amada, desejada, querida por Deus, e isto é que Deus me consagra, Deus consagra-me, consagrou-me já a partir do meu nascimento, consagrou-me a partir do meu batismo. São as duas consagrações, a consagração à vida, a consagração ao nascimento para a vida cristã, e portanto dentro desta base limitada que é para toda a gente, é uma alegria. Quando se redescobre na vida consagrada o ir mais fundo, uma relação cada vez mais profunda com o Senhor, então a consagração torna-se cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez mais concreta, no ser só para o Senhor e viver a partir daquilo que é o Senhor em nós. Então, de que forma que a consagração pode ser bela, ou pode ser ainda mais bela esta forma de ser? Pode, porque a consagração é vivermos a partir não do limitado. O limitado é o mundo, o limitado é o que me rodeia, o limitado é o meu ser humano propriamente dito. Portanto, a minha consagração, eu acho que é a grande alegria dos consagrados e de uma consagração nesta linha é perceber-se que eu vivo a partir de um infinito. E vivo a partir de um infinito que me abraça a cada momento, já aqui e agora, mas que é muito mais que aquilo que eu possa ver com os meus olhos concretos, com as minhas mãos concretas, embora passe este infinito já por aqui. Portanto, Deus passa já por aqui. É saber-me completamente, no fundo, fazer entender e viver a partir desta dimensão escatológica, que depois vai aparecer uma outra questão, mas esta dimensão escatológica, esta dimensão de eternidade que acontece já aqui, porque eu já vivo numa atitude de querer ser, não de querer ter, não de querer possuir, não de querer simplesmente as coisas mais limitadas, que são as minhas humanas, mas de acreditar que efetivamente há um infinito muito maior que já acontece aqui nas relações e que já acontece aqui na vida das pessoas. Isso é que eu acho que é bonito. E a vida consagrada pode ser esta alegria profunda aí, de liberdade, de corresponsabilidade, porque se obedece apenas a um, que é Deus. Ok, muito obrigada. Quarta, Deus é um mistério, é um misterioso do chamamento. Revela o mistério da sufocação que Deus fez em si. Muito bem, o mistério da minha vocação que Deus fez em mim. Muito bem. É mesmo um mistério, porque quando se é jovem, eu só fui consagrada, portanto, eu só assumi, só entrei para a congregação com 28 anos, ia fazer 29 anos. E, portanto, tinha uma vida como qualquer jovem tinha, tive uma vida de trabalho, tive uma vida de estudante, de trabalho, de jovem que vivia a vida normalíssima de toda a gente, desde as discotecas a fazer outras, portanto, às festas, eu era uma mulher muito alegre e festeira, e ainda sou hoje, mas a grande questão aqui é
o parar. Há um momento na nossa vida, e acho que é o grande desafio dos tempos de hoje para os jovens de hoje, e é, há um parar, há um assumir parar, escutar, não escutar-se a si mesmo, mas ficar livre para escutar a voz que me vem dentro. Isto foi como aconteceu. Eu sempre fui pessoa de igreja e, portanto, vivi em igreja durante muitos anos. Vivi a minha vida toda em igreja, mas havia um fazer que me atordoava completamente em termos de... é normal, os jovens gostam de fazer coisas, de se animar, de fazer. Agora, houve um momento em que parei perante o que ia vivendo e, na verdade, foi aquilo que nós na primeira pergunta quase que dizíamos, que é: encontrei-me com o Senhor, e encontrei-me com o Senhor Jesus, que me diz: tu vem e segue, e tu vem e segue. E foi num momento de silêncio, foi num momento de paragem e de liberdade interior, em que eu não fechei as portas a nada, não fechei as portas a ninguém, e estava livre, completamente livre. E a grande questão que às vezes eu me ponho é: nós vivemos de liberdades, e pergunto-me se vivemos internamente livres. Nunca o seremos de verdade, a 100%, vamos dizer assim, mas somos livres nesta busca daquilo que é a minha verdadeira felicidade. E enquanto eu vou buscando felicidades, vou buscando momentos de felicidade, que todos temos, vou buscando momentos de prazer, não estou aqui a conotar moralmente, é momentos de prazer, todos eles, porque me dá gosto, porque quero, porque gosto de fazer isto ou fazer aquilo. Eu acho que não estava livre para buscar a grande liberdade, em liberdade, aquilo que me dá efetivamente felicidade. E Deus veio ao meu encontro. Deus veio ao meu encontro e mostrou, e inquietou-me, aquilo que se chama inquietar-me. Portanto, Deus não me disse: agora vais ser irmã. Não, eu vi as irmãs Doroteias, sou Doroteia, vi as irmãs Doroteias e num encontro normalíssimo e observei. Portanto, o meu olhar era um olhar livre para observar. E do que observei, do que questionei, também questionei, do que me responderam, eu percebi, quem sabe Deus não me quer num projeto diferente. Eu tinha namorado, tinha acabado o namoro há ano e meio e, portanto, estava completamente disponível e acabei o namoro porque achei que não era o casamento. Também é importante dizer isto, não é? Não acabei o namoro porque, pronto, já não deu, não é nada disto, conscientemente fiz o meu discernimento e estava a namorar e achei que quando começava a pensar em casamento não me dava felicidade e, portanto, eu tinha que pensar seriamente na ansiedade que estava a sentir e sentia-me como que fechada. E, portanto, tive a liberdade de dizer ao namorado, na altura: olha, é preciso de tempo para discernir e para pensar. E realmente Deus mostrou-me que não era o casamento a minha vocação. Portanto, eu há ano e meio que não namorava, mas tinha percebido que não era o casamento a minha vocação. A minha vocação era ficar livre, solteira, comprometida com a igreja, pensava eu, não é? E Deus depois veio mais tarde, passado ano e meio, ao meu encontro, fazendo-me encontrar uma congregação que correspondia, onde eu percebi que algo de mim também estava muito ligado, que é uma educação ligada à juventude, que sempre foi também a minha paixão. Não é? Dizer aos jovens que é possível ter sentido na vida, e que há sentido, há um sentido para além do que vivemos e do imediato, e a congregação era, com Santa Paula Francinetti, que é a mulher que ama a juventude, uma apóstola da juventude, e eu encontrei no carisma da congregação uma resposta a uma ânsia também, um desejo muito grande que me habitava por Deus, que não é meu, que eu acho que foi Deus que o colocou em mim e, portanto, à qual eu também tenho que dar resposta por amor. Esta é a grande questão que eu tenho que viver. Daí que o grande mistério é os caminhos que Deus tem para mim e a modo como eu os vou assumindo fazem com que Deus se me revele ou eu fecho os olhos e não vejo a Deus. Esta é a questão. Acho que o grande desafio hoje em dia para a juventude, e não só para as pessoas todas, é perceber-se
onde é que Deus me habita, onde é que Deus habita o coração da humanidade, onde é que Deus... e não é o porquê daquelas razões muito simples, é tentar olhar mais fundo, tentar ir mais fundo na vida. Deus habita-nos mesmo no meio da grande confusão. Deus está lá. Não o vou ver claramente, mas Ele vai se manifestar, porque eu lhe vou dar espaço e vou dar tempo a que Ele se manifeste, para que eu seja resposta às necessidades de um amor, de resposta de amor que Ele quer para com os outros, de resposta de amor que Ele quer para comigo mesmo e de resposta de amor que Ele quer para com Ele mesmo. Eu penso que o grande mistério é isto. Olha, a dimensão é mesmo esta da vocação, que é perceber que Deus está em cada passo que eu dou. Agora, eu às vezes não o vejo. E, portanto, é o modo como eu estou nessa vida que eu vou tentar, que Ele se me vai mostrando e se vai revelando, ou eu me fecho completamente os ouvidos, a boca, os olhos, fecho tudo isso. Isso é que eu acho. O mistério é aceitar o mistério e tentar prescrutar, como diz o Papa na segunda, como se diz a carta aos consagrados, a segunda carta aos consagrados, que é tentar prescrutar para além do evidente, para além do que parece tão óbvio. Se calhar não é tão óbvio, mas Deus está lá. Esta é uma dimensão da fé, viver de fé também é importante. Não é? Portanto, quando encontrei esta congregação ligada no sentido de a tentar fazer, no fundo é de relacionar-se com a juventude para que eles mesmos façam vir ao de cima, ou sejam ajudados a trazer ao de cima este mistério que nos habita, que é tão belo, que é tão bonito, não é lírico, às vezes não é lírico, é uma questão muito real e muito concreta, que é de uma busca de felicidade plena, mas que precisa do meu espaço interior, precisa da minha relação também com Deus, precisa da minha relação principalmente com a humanidade e questionar-me como é que Deus me fala a partir daí. No fundo é tentar responder à pergunta: Jesus tem lugar no meu coração, não é? Exatamente, a questão é, Ele está, Ele é em nós, Deus é em nós. Por uma semente, hoje é a parábola, passámos a parábola de semeadores, não é? Deus semeia, e cada um de nós, cada homem, cada mulher foi sonhada por Deus, mesmo que não acredite nisto. Foi sonhada, existe porque foi sonhada. Portanto, a semente deste Deus que me habita, que me quer levar à felicidade plena, existe em cada homem e em cada mulher. Existe desde o nosso nascimento. Por isso esta ânsia de sermos felizes, às vezes os caminhos que buscamos é que é diferente. Agora, dar lugar e espaço, cuidar, regar, cortar o que tem que ser podado, o que tem que ser cortado, tudo isto faz parte do mistério que Deus com que Deus nos habita, não é? Mas faz parte também da nossa vida. E é nesta relação de prescrutar, olha, eu aqui sofri isto, sofri aquilo, mas não ficar no sofrimento, o que é que isto me trouxe de mais-valia à minha história? O que é que isso me traz de mais-valia à minha vida pessoal? E às vezes é nas dificuldades que vou alcançando, nas dificuldades que vou superando, parece, muitas vezes para quem tem fé, ou não tem fé, melhor dizendo, pode aparecer como uma vitória só pessoal, mas é neste mistério, com que forças é que eu tive para ultrapassar determinados momentos nesta minha vida, na minha história. Por mim mesma não o teria. E se por mim mesma não o teria, de onde me vem? Se calhar chegamos ao infinito, se calhar chegamos ao transcendente. Deixamos de pensar no limitado para pensar que há uma força muito maior do que eu. Há muita gente que não acredita, chama de energia, chamem o que entenderem. A verdade é que nós viemos de Deus e para Deus voltamos. Esta é a minha convicção profunda. E, portanto, quando paramos sobre isto, sobre o nosso limite, percebemos a grandeza de um ilimitado que nos habita e que nos chama a ser mais. E a ser cada vez mais. Muito obrigada. A quinta e última questão. A vida consagrada é chamada a encarnar a Boa Nova no seguimento de Cristo.
nos tempos atuais, pensa que este ano da vida consagrada pode ser um dos maiores sinais ou exemplos do que é viver esta boa nova e ser sinal escatológico do reino dos céus? Este ano da vida consagrada pode ser um despertar, mesmo primeiro para os religiosos, primeiro para a vida consagrada, não só religiosos, mas para a vida consagrada no seu todo. Ou efetivamente voltamos à raiz das raízes, que é o seguimento de Jesus, e tudo o resto que vem e que está à volta da estrutura que a vida consagrada possa apresentar é apenas meio para alcançarmos e vivermos esse seguimento numa relação pessoal, numa relação de um tu a tu, numa relação de profundidade e de encontro permanente com o Senhor Jesus, e encontro permanente nas realidades, não é fugir do mundo, é nas realidades em que habitamos, e temos necessariamente, sei lá, há um tu a tu no rosto de um irmão que sofre, há um tu a tu num jovem que está perdido, há um tu a tu num jovem que está alegre, há um tu a tu nas festas, há um tu a tu nas tristezas, há um tu a tu com Deus. E a vida consagrada é chamada a dizer a este mundo que há uma relação maior, há uma esperança, há uma dimensão escatológica, porque a esperança vai por aí, escatológica, de dizer assim, escatológica é dizer o que há de vir, de que é possível viver-se de outra maneira. E nomeadamente até a vida religiosa, que é a minha vocação específica, a vida religiosa, que é chamada a viver em comunidade. Num mundo tão dividido por tantas coisas, num mundo em que as pessoas, as famílias se zangam por nada, em que as coisas acontecem e se destrói a harmonia, em que se destrói a comunhão, as possíveis pontes de comunhão, a vida consagrada e a vida religiosa, neste momento em concreto, eu acho que na sua expressão comunitária é um sinal, ou tem que ser efetivamente um sinal, de que é possível viver o reino de Deus. O reino de comunhão, o reino de verdade, o reino de justiça, um reino em que a diferença não faz, a diferença não é obstáculo, mas é a diferença e a possibilidade. E, portanto, dentro desta dimensão de que a vida religiosa, o ano da vida consagrada, pode ajudar-nos a nós, a nós consagrados, pode ajudar-nos a centrarmos-nos no que somos de sinal de Deus para a humanidade, ou do que ainda não somos e temos que trabalhar para vir a ser. Agora, que eu acredito pessoalmente que a vida consagrada ou é expressão de boa nova, ou é, e acredito efetivamente nas suas diferentes formas, ou é sinal de esperança, ou então perdemos aquilo que somos chamados a ser, que é a expressão de um Deus que é trinitário, que é comunhão, que é trindade, que nos abraça, que nos ama e que nos quer fazer entrar numa casa que é muito maior do que a casa limitada em que nós vivemos. E isto eu acho que a vida consagrada tem obrigação de fazer, e é chamada a fazer, e já o vai fazendo, não é? Eu vivo numa comunidade, neste momento, de irmãs de terceira idade, embora trabalhe também com jovens, mas o grande sinal que nós temos trabalhado mesmo é a dimensão comunitária, como a expressão de uma especificidade e expressão de que é possível a diferença e viver na diferença em comunhão, que é possível nas diferenças, nas ideias completamente diferentes, dizermos quem nos une, há uma força maior que nos une, e esta chama-se o amor de Jesus Cristo, que é a força da nossa unidade. E isto também está expresso nas nossas constituições, as europeias, que é vivemos o amor que nos une, que é Jesus Cristo. E, portanto, esta comunhão que vai para além do meu querer e do meu interesse, esta comunhão que vai para além das minhas ideias, do meu gostar de fazer A, B, C ou D, porque o que importa efetivamente é a construção do reino. E é nessa construção do reino, cada uma com a sua originalidade, cada congregação, cada instituto, a vida consagrada no seu todo, ou apresenta este sinal de que é possível a comunhão,
ou então, se calhar, não estamos a ser tão sinal como Deus nos pede nesta vida. Isso. Portanto, eu penso que o ano da vida consagrada pode ser uma das grandes possibilidades de reavivar em nós o dom que Deus nos deu, que é chamar, viver num mundo, como se não fôssemos do mundo, mas sendo do mundo. Isto é uma trilogia, mas de alguma maneira é dizer, na realidade somos pessoas concretas, que assumimos viver de Deus, né? Neste mundo que é limitado, mas foi o mundo que Deus nos dá e nos deu, e nos dá para amar, e ser sinal deste amor de Deus para todos aqueles que nos cercam, com gestos pequeninos que Deus também, Jesus nos ensinou, com uma forma de estar que é de Jesus Cristo, e que em cada momento sejamos capazes de dizer o que é que Jesus faria e como Jesus faria, chegando a essa conclusão, o que é que Jesus faria, eu assumir fazê-lo e atualizá-lo em cada circunstância. Eu acho que aí a vida consagrada é sinal. É sinal individual no sentido em que cada um se expressa dessa maneira, mas é sinal essencialmente a partir, na minha vocação específica, a partir de um ser comunitário que vive a partir de uma comunidade, que já por si é sinal deste Deus Trindade. Muito obrigada. E para finalizar, Irmã Margarida, falámos há pouco também da fundadora da Santa Paula Frassinetti. Conte-nos, se quisesse apresentar aos jovens a congregação das Irmãs Doroteias e como é que falava da fundadora aos jovens. Falava de que ela era uma jovem como eles, aos 25 anos, portanto ela formou o Instituto aos 25 anos. Quer dizer que aos 25 anos hoje em dia, os jovens são jovens, e naquela altura também eram jovens. Portanto, era uma mulher, uma jovem, que se deixou interpelar e inquietar por Deus. Em que a busca da vontade de Deus, a busca do que Deus queria para ela, foi a centralidade da sua própria vida. Expressa depois em várias circunstâncias, desde o início da congregação, desde que saiu de casa do pai e foi viver para casa de um irmão que era sacerdote, a 5 km, em Quintalmar de Génova, em Génova, e que se questionava, a sua relação com Deus era tão forte que levou a que outros se questionassem e a outras jovens se questionassem sobre este Deus que nos chama a algo mais do que nós mesmos, não é? Então resolveram, e a fundadora fundou o Instituto. Era uma jovem, em primeiro lugar era uma jovem, que arriscou deixar-se interpelar por Deus, primeira coisa, arriscou assumir, segui-lo na radicalidade ela mesma, assumiu uma atitude de testemunho de que é possível viver-se a partir do Evangelho, a partir de Deus na relação com outros, e depois de uma forma muito gira e muito interpelante, que é assumiu viver no mundo, não a pairar, entre aspas, mas assumiu viver no mundo, a olhar o próprio mundo e a perceber o que é que Deus, como é que Deus lhe falava, portanto, aquilo que nós chamamos os sinais dos tempos, não é? Começou a ver jovens e crianças que andavam pelas ruas, e portanto numa época da Revolução Industrial, e começou a tentar questionar-se como chegar, como ajudar essas crianças e esses jovens a encontrar-se com um sentido mais pleno de vida, e encontrar um sentido grande para a vida, que era a nível, e portanto isso surgiu aí exatamente o carisma de ser educadora, e portanto começou com a primeira escolinha, com as crianças que andavam por lá, então vamos fazer isto, mas porque olhou a realidade. E eu acho que os jovens, que nós hoje podíamos ser como Paula, neste olhar a realidade, tentarmos olhar a realidade, tentarmos perceber como é que Deus nos fala através dela. E os jovens hoje seria uma das tónicas. A outra da tónica era uma mulher que foi pura e simplesmente uma jovem mulher simples, isto é, era o que era, não era desdobrada, não era num sítio uma coisa e noutro sítio outra, não era capaz, era o que ela expressava com simplicidade a experiência de vida que ia tendo, na verdade, na caridade, num amor, numa delicadeza, numa capacidade de trato
E vinha da relação com Jesus, certeza absoluta, tanto com uma simplicidade e com uma delicadeza tremenda nas pessoas. Depois era uma jovem que tinha capacidade de risco. Nós somos tão livres, que não arriscamos nada. E os jovens hoje em dia temos alguma dificuldade em arriscar momentos chaves. E então eu acho que Paula foi aquela mulher que na época assume, mesmo perante as dificuldades, assume, se tu, e nomeadamente em relação ao irmão, se tu me deixas, eu vou. E nós jovens hoje em dia, eu acho que é um desafio para os jovens de hoje, que é até que ponto é que eu vou mesmo por mim e não por ninguém. Até que ponto é que eu assumo determinadas atitudes na vida, determinadas opções na vida, por mim. Porque acredito profundamente de que Deus é isto que quer. Não é? Porque acredito profundamente que o meu caminho passa por este projeto. Ou então vou, se me dão segurança, se me dizem que sim, eu vou. Se me começam a pôr alguns obstáculos, eu fujo. Paula não foi assim. Paula foi aquela mulher que arriscou. E tinha uma audácia que lhe vinha de outra maneira, não necessariamente dos seus projetos pessoais, mas era a audácia de quem acreditava que Deus queria mais em cada momento. E a audácia que nós europeus chamamos de audácia da fé, que é, eu mesmo não vendo tudo, eu acredito que Deus quer desta maneira. Então, eu vou arriscar e vou para a frente com os projetos. Uma mulher que tem horizontes muito largos, que não se fica no horizonte do limite da sua própria vocação e da sua terra, e que, portanto, esta escuta permanente de Deus a leva a arriscar caminhos novos. E foi quando foi para o Brasil, e foi quando foi para Portugal. E vamos fazer agora, em 2016, vamos fazer 150 anos que chegámos a Portugal. Na época era muito complicado, como se deve calcular. Portanto, era aquela jovem como eles, jovens, e portanto que me diz que é possível viver como o Senhor Jesus. Porque é possível arriscar coisas a partir do Evangelho. É possível, a partir desta paixão de relação com o Senhor, vivê-la de uma determinada maneira, com um determinado carisma. E ela fê-lo, porque no fundo nós somos, como carisma, temos evangelizar através da educação, porque Paulo achava que é na educação, pela educação, e não estamos a falar só da educação sistematizada, não estamos a falar só de colégios, nem de dar aulas ou de formar a partir dos colégios, mas é na relação com o outro, não é? E isto é que eu acho que é bonito também, que é na relação com a educação para nós é fazer com que o outro se sinta amado por Deus. Este é o primeiro ponto. E a partir desse momento crescer nesse amor para o expressar também na própria vida, não é? E Paula fez isto muito bem, fez com que cada pessoa se sentisse amada por Deus, e porque se sente amada por Deus lhe queira corresponder na medida desse amor que sente e que experimenta. Portanto, cada irmã Doroteia, e neste caso, a partir do carisma da fundadora, do carisma original, foi a expressão de que cada vez que eu amo cada pessoa, cada vez que eu estou com cada pessoa e a pessoa se sente amada e se sente chamada a crescer nesse amor e a corresponder a esse amor, nós estamos a educar para, no sentido integral, que os meus dons são-me oferecidos, a minha vida é para ser doada e a minha vida é para ser dom para todos. E portanto, a fundadora passou muito por aí, e a congregação também passa por aí. Educar é isto mesmo, trazer ao de cima o que há de melhor nas pessoas, para que elas possam ser a expressão também desse amor com que são amadas pelos outros. Isto é uma cadeia. Quanto mais eu me sinto amada e quero corresponder a esse amor, mais eu vou amar. Quanto mais o outro se sente amado e quer corresponder a esse amor, porque ninguém que é amado não quer corresponder ao amor. Isto dificilmente. Portanto, quando somos amados, queremos corresponder. E é esta a dinâmica que eu acho que nós, como educadoras, temos que colocar, claro, com os conhecimentos, com tudo à volta, porque a educação integral tem exatamente tudo. Portanto, é fazer com que o outro se sinta amado para corresponder a esse amor e levar outros e viver com outros essa relação também de amor para que a vida aconteça.
Muito obrigado, irmã Margarida Ribeirinha, pelo seu testemunho. Esperamos que todos os nossos ouvintes se sintam inquietados por este testemunho de vida religiosa, para que muitos e muitos se sintam chamados também a seguir.